Hitler não acreditava na palavra escrita, apostava na palavra falada, para insuflar multidões e destilar o ódio. Eles usam o rádio como uma arma de guerra mesmo. As pessoas não só recebiam receptores de rádio de graça, né? Podiam adquirir receptores a um preço mais barato. Os restaurantes e bares eram obrigados a ter receptores de rádio para ouvir, claro, os discursos, né? Ouvir todo o apelo do nacionalismo alemão. E também os locais públicos tinham alto-falantes que permitiam amplificar essas mensagens radiofônicas. O controle era muito efetivo. Nada passava, né, pelos alto-falantes, pelas emissoras de rádio, se não fosse antes aprovado pelo Ministério da Propaganda, né? E tinha também um controle muito grande daquilo que entrava. Os alemães não podiam ouvir uma emissora de rádio que não fosse essas controladas pelo governo. Esse rádio, no nacionalismo alemão, ele não é para acalmar, ele é para excitar as pessoas. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. A Inglaterra, a França, a Holanda, todos aqueles países em volta que já vinham vivendo o rádio desde 1920, eles perceberam que o rádio tinha sido um instrumento de invasão, de propaganda política do Hitler. E o que poderia acontecer em qualquer país onde chegassem as ondas artesianas transmitidas. Então, esses países imediatamente começaram a montar uma emissora pública, oficial, forte, sem comerciais também, para poder enfrentar isso. Era importante difundir os conceitos do nacionalsocialismo fora da Alemanha, porque a ideia é de que eles, em algum momento, se associariam à nova Alemanha, né, e transformariam o sul do continente, né, num Estado associado. Tá? Isso teve um efeito significativo, eram 56 horas de transmissões semanais da Rádio Berlim, né? 10 horas de transmissões de emissoras italianas também para o sul, porque era um outro contingente significativo de imigrantes, né? E isso acabou aguçando, né, despertando o interesse dos países aliados, né? Fala Francis Hallowell, correspondente de guerra da BBC junto à FEB, com um programa especial de sambas nascido na campanha da FEB na Itália e preparado nos estúdios do London Transcription Service da BBC, em Londres. Os aliados contavam com a Voz da América, criada em 1942 para levar notícias e propaganda política aos 4 cantos do mundo. Mas nenhuma emissora teve um papel tão decisivo quanto a BBC, transmitida a partir de Londres. Por seus microfones chegavam ao povo inglês as cargas de ânimo para resistir aos devastadores bombardeios diários da Luftwaffe. Através de seus transmissores, a Europa ocupada foi convocada a resistir. As mensagens cifradas orientavam as operações militares dos maquis franceses e dos partisãs da Europa Central. A rádio de Londres dizia umas frases assim, por exemplo, as batatas estão cozidas, as batatas estão assadas, que não quer dizer nada para as pessoas em geral, mas queria dizer para certas pessoas que esperavam talvez um avião chegar soltando paraquedas. Os discursos de Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, ganharam audiência global. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Essa época é caracterizada por grandes oradores, né? Hitler era um grande orador, né? Churchill era um grande orador, Franklin Roosevelt era um excelente orador. O Roosevelt, por exemplo, tinha um programa chamado Conversa ao Pé da Lareira, que ele conversava com o povo americano. Se Goebbels fazia um discurso emocionado, né, com palavras que davam conta de que no campo de batalha tudo ia muito bem,
né? Por que os alemães em Berlim desanimaram se tudo ia muito bem no campo de batalha, né? Se eles estavam ouvindo isso e isso era destinado a cada um dos alemães, particularmente. De Londres, de Gaulle, líder da França Livre, falava com seus compatriotas na França ocupada. Essa rádio BBC de Londres, que nos primeiros tempos era ouvida assim muito pouco, passou pouco a pouco a necessidade de informação e certamente com as notícias da guerra que foram pouco a pouco se tornando favoráveis, as pessoas começaram a ver talvez uma luz no fim do túnel. Uma luzinha muito fraquinha, mas já começava a ver. O nazismo não ia durar um milênio como eles alardeavam, né? Então já as pessoas também ficavam mais corajosas um pouco e atrás das janelas assim, com o ouvido bem atento, se podia ouvir assim, o sinal da BBC de Londres, né? Usado como estímulo para o moral das tropas, o rádio também funcionou como vilão. O Japão serviu-se da Rosa de Tóquio, uma americana que trabalhou como locutora para os japoneses. Sua missão era abater o ânimo dos americanos, ingleses e australianos que combatiam a ocupação nipônica. Após a guerra, quando voltou aos Estados Unidos, Iva Toguri Dakino alegou ter sido obrigada a trabalhar para o inimigo. Mesmo assim, foi presa por traição. No Brasil, apesar do preço dos aparelhos e das dificuldades de importação, o rádio cresce em importância a partir do início da guerra. Era uma arma estratégica para conquistar os corações e mentes contra o nazifascismo. Mas foi pelas ondas da PRE-8, Rádio Nacional, que chegava aos lares brasileiros a voz da guerra, o repórter Esso.